gostaria essa noite de estar refletindo com os irmãos aqui, meditando um pouco com os irmãos, num assunto que eu creio, né, de suma importância, e é alguma coisa que tem sido objeto da minha reflexão. Eu tenho pensado muito a respeito de alguns temas, alguns assuntos, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre esse assunto aqui. Hoje de manhã nós ouvimos a palavra, o meu povo perece, né? Não é isso? Por falta de conhecimento. Mas também tem a questão da adoração, né? Que ele mencionou. E esse tem sido um dos assuntos, um dos temas, ou alguma coisa que tem sido muito, como se diz assim, bastante enfático, tem sido enfatizado muito em todos os lugares. E muitos lugares têm dado como se fosse uma ênfase única nesse aspecto. Mas o fato, irmãos, é que o assunto é extremamente importante, né? Precisamos conhecer, entender um pouquinho a respeito disso. Ele nos mostra algumas coisas tão importantes com relação ao nosso Deus, né? Eu fico às vezes pensando, e vou falar com os irmãos a respeito disso, né? Porque Deus deseja ser adorado, né? Um dos motivos porque Deus deseja ser adorado. Porque né? Nós vamos pensar a respeito disso aqui também, nesse tempo aqui, junto com os irmãos. E considerar também, irmãos, o fato de que a adoração é alguma coisa que, desde o início, desde o começo, desde lá de Adão, né? Essa questão já foi estabelecida ali. Nós podemos pensar aqui no primeiro sacrifício, no primeiro ato de adoração que nós encontramos na Bíblia, quando Caim e Abel e Caim, né, apresentaram-se diante de Deus com o seu sacrifício. Os irmãos lembram desse assunto, desse texto ou não? Né? Foi mencionado também hoje, né? E aí, então, nós podemos ver que no capítulo 4, versículo 7, Deus mostra o certo e errado. Ele não fala diretamente, mas mostra para nós o que é certo e o que é errado. Porque Abel trouxe a Deus o sacrifício, e Deus aceitou o sacrifício de Abel. Quando Caim trouxe o seu sacrifício, lembra bem, Abel trouxe algo que fazia parte do seu cotidiano. Abel era um pastor de ovelhas, ele trouxe o sacrifício de uma ovelha. Agora, Caim trouxe o melhor da terra, ele era agricultor. E quando ele apresentou seu sacrifício a Deus, Deus não aceitou aquele sacrifício, apesar de ter sido o melhor que tinha na terra. Mas Deus não aceitou o sacrifício. E quando Caim, então, teve seu semblante decaído, Deus falou: Caim, se você fizer o certo, você não será aceito. Então Deus estava dizendo para Caim que aquilo que ele estava fazendo estava errado, mas que ele podia fazer o certo. E o certo tinha sido feito por Abel. Então fica claro que o certo é aquilo que Deus tinha estabelecido. E aqui nós vemos Caim fundando a religião, né? Achando que ele podia servir a Deus, adorar a Deus da maneira dele. E tem sido uma realidade hoje, não é? Tantas coisas têm sido feitas aí, cada um procurando uma maneira, até marketing tem sido usado para esse aspecto, para poder, crescimento de igreja e tantas outras coisas, visando, né? Usando esse tema, esse assunto, essa coisa que mexe um pouquinho com o emocional das pessoas, né? Então tem sido feito. Então, amados, eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos com relação à verdadeira adoração. O que consiste essa adoração que Deus realmente tem estabelecido na sua palavra. E essa realidade, esse fato, mostra também, amados, o amor que Deus tem. Portanto, se você está no nosso meio aqui, ainda não conheceu esse Jesus, que nós vamos aqui pregar junto, que você já tem ouvido falar a respeito dele, certamente você vai poder entender a importância, a seriedade, o quanto ele te ama de verdade e te deu a oportunidade de você estar aqui nessa noite para ouvir a palavra dele. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Romanos capítulo 12. Capítulo 12. Queria mudar aqui. Versículos de 1 a 3. Texto bastante conhecido, né? Creio que a maioria dos irmãos o tem até
decorado. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por podermos abrir a Tua palavra, Pai, e termos a plena certeza, Senhor Deus, de que foi revelada pelo Teu Espírito. E por isso, Pai, podemos ter certeza que através dela, que o Senhor se revela a nós, e nessa noite, com certeza, o Senhor tem algo importante para nos falar, Pai. Nos ajude nesse momento, Pai querido, para que o Senhor seja em tudo glorificado, como a Tua palavra nos ensina, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor maravilhoso. Oramos em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, eu tinha até anotado alguns assuntos com relação à adoração que nós vemos desde o começo da Bíblia, né? E eu podia só mencionar aqui, não vamos ter tempo para falar, mas da criação até o Êxodo, aquela adoração, o sacrifício era um sacrifício de gratidão, né? Do Êxodo até a monarquia, eu tenho um estudo completo sobre isso aqui, irmãos. Então, do Êxodo até a monarquia, esse período do tabernáculo, podemos ver a posição do tabernáculo no meio do arraial, pode mostrar a centralidade de Deus com relação à adoração. Nós podemos ver, irmãos, da monarquia até o exílio. De manhã ouvimos a respeito de Israel sendo o exílio pela Assíria, mas aqui, né, nós podemos ver Judá sendo levado para Babilônia. Fugiu para a Babilônia, hein? Para a Babilônia, né? Então, nós podemos ver que ali na Babilônia, amados, uma coisa extraordinária aconteceu. Porque o povo realmente estava ali no meio de uma nação extremamente idólatra e não podiam, né? A adoração, não havia o sacerdócio, não havia nada. Mas ali mesmo Deus, através de Ezequiel, começa a falar com eles e eles começam a se reunir, algumas pessoas começaram a se reunir para adoração a Deus lá na Babilônia, e aquela reuniãozinha que eles começaram na Babilônia se tornou aquilo que depois no futuro ia ser chamado de sinagoga, né? O grupo o lugar onde se reuniu para adorar a Deus. No exílio acontecia isso aí. Também na era pós-exílio aconteceu entre Esdras e Neemias. Então, irmãos, o que eu quero mostrar, falar sobre isso aqui, é a importância e mostrar que desde o começo Deus realmente ensinou, orientou a questão de adoração. Por que é tão importante para Deus a adoração? Por que é tão importante para Deus essa adoração? Romanos está falando a respeito dessa adoração. Como que adorar Romanos está falando? Paulo falando aqui em Romanos, apresentando o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com a razão, consciente, sabendo o que você está fazendo, não levado por emocionalismo, por tantas coisas que de verdade acontecem aí, são levados, irmãos, até mesmo da maneira que as pessoas usam o microfone para induzir as pessoas a esse sentimento que facilmente são manipulados e levadas, né? Então, amados, é nesse sentido que eu gostaria de falar com os irmãos. E lembrando aqui, lá no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 22 e 23, especificamente, mas ali os irmãos conhecem alguma coisa importante ali, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ali, Jesus, naquela conversa com a mulher samaritana, então ele fala a respeito da água, ele pede água, e ela responde, mas como você, sendo judeu, pede água a mim? Os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus falou assim, Jesus não responde aquela pergunta da maneira que ela perguntou, mas ela falou assim, se você pedir para mim a água, eu vou te dar uma água que você não vai ter mais sede. Ela falou, mas como? Você não tem vasilha para tirar? E aí Jesus falou assim, olha, se você tomar a água que eu te der, você não vai mais ter mais sede. E aí Jesus continua aquele diálogo com ela, e quando ela fala, estou vendo que você é profeta. E aí, quando Jesus fala a respeito dos seus maridos, ela fala, estou vendo que você é profeta. E Jesus fala para ela, de fato, né, você não tem marido, porque o que você tem não é seu marido. E ela desconversa e fala a respeito da adoração no poço ali. Olha, nossos pais adoravam nesse poço aqui. E Jesus falou assim, vocês adoram o que vocês não conhecem. E Jesus naquela conversa com ela, fala assim, mas Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade.
Porque Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade. Esse diálogo com o Senhor Jesus me chama muita atenção, irmãos. Sabe por quê? Porque se eu olhar aqui para os irmãos aqui, eu poderia dizer que aqui nós estamos reunidos uma igreja de adoradores, não é isso? Concorda ou não? Adoradores de Deus. Mas o fato é que se eu olhar para vocês, estão todos aqui à minha vista, estou entregando todos. Mas o texto diz que Deus procura. Por que procurar? Se está tudo à vista, tudo disponível. Compreenderam? Por que procurar? Deus está procurando, por que procura? Agora, Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas aqui a figura que Ele está mostrando é que, na verdade, não é todos que são adoradores de verdade, que o adoram no espírito de verdade. Então, amados, Deus nessa conversa mostra que, na verdade, muitos estão na posição de adoradores e não são adoradores. Compreende isso aí? Isso é um perigo enorme. Porque como nós vimos de manhã que a adoração, a falta de adoração é pecado. Eu quero dizer um pouquinho mais ainda. A falta de adoração, o fato de não ser o verdadeiro adorador como Deus está procurando, na verdade mostra a característica do adorador, mostra que aquela pessoa, de fato, nunca conheceu o Senhor que espera a adoração. É gravíssimo isso aí. É muito grave. A adoração, irmãos, desde o começo desde o Éden, é algo muito importante que Deus estabeleceu, e eu gostaria de pensar com os irmãos aqui a respeito do que consiste essa adoração que Deus espera, que tem procurado em nós, né? E refletirmos um pouquinho a respeito disso aí, entendendo que Deus deseja ser adorado. E quando nós pensamos no desejo de Deus de ser adorado, alguém podia pensar, poxa, mas Deus, numa situação de arrogância, vamos dizer, porque Ele é Deus, então Ele exige que seja adorado. Não, irmãos. Ao contrário. O nosso Deus, na pessoa do seu Filho, fez-se um de nós. Ele, o Deus Criador da raça humana, fez-se um humano. Portanto, a humilhação de Jesus mostra quem é esse Deus que nós servimos. Esse Deus extraordinário. Mas o fato de ele desejar ser adorado tem uma relação extremamente maravilhosa conosco. Porque o verdadeiro adorador, como Deus mostra para a gente aqui, irmãos, nós podemos fazer um apanhado da liturgia do culto judaico, quando lá eles exigiam que o adorador sempre trouxesse ao tabernáculo, ou depois no templo também, uma oferta. Salmo 96:8 fala a respeito disso aí, e Deus espera que seus adoradores também traga alguma coisa, né? No culto cristão agora, não precisa trazer um animalzinho para ser sacrificado, não precisa trazer tal coisa. Lá em Êxodo capítulo 23, ele fala que ninguém deve chegar diante de Deus de mão vazia. E a questão que nós podemos pensar aqui, irmãos, o que de fato nós podemos pensar no culto que nós prestamos a Deus hoje, né? Agora o culto cristão não é mais exigido o sacrifício de animal. Jesus já se ofereceu uma única vez, a Bíblia fala, em Hebreus capítulo 7, versículo 26, 27, capítulo 9, versículo 28, o que Deus espera dos seus adoradores, irmãos, é uma completa, incondicional entrega. Nós, sabe, irmãos, lembrando quando Jesus lá em Lucas, relatou para a gente, quando Jesus começa a mostrar algumas coisas importantes a respeito do discipulado, quando ele fala que quem amar mais a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a Ele vai ganhá-la. Quando Jesus então está falando ali também que aquele que amar mais o pai, mãe, filho, irmão, irmã, não é digno de mim. Jesus não estava falando para não amar essas pessoas, mas está dizendo que Ele realmente tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Quando ele fala lá que nós devemos renunciar a tudo. E a renúncia que Jesus está falando não é você entregar todas as suas coisas, vender tudo. Não, Jesus está falando que no nosso coração tem que estar bem claro, de verdade, quem é o Senhor. Quem é. Portanto, amanhã, diante de qualquer circunstância que nós podemos enfrentar na vida, não há dúvida. Está definido já no meu coração, no seu coração. Não somos mais nossos. Somos dele. Ele é o Senhor. Paulo tinha uma consciência disso extraordinária, né?
Quando lá em Gálatas ele falou assim, olha, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, no Jesus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, amados, Paulo entendia bem isso aí. Filipenses capítulo 3 tem sido também um motivo de reflexão esses dias, quando ele fala de ser achado em Cristo, né? Ganhar a Cristo e ser achado nele. Quando ele olha o alvo que ele tinha na frente dele, lembrando, deixando as coisas que para trás ficam, ele seguia em frente em direção ao alvo, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, para Paulo, estava definido no seu coração. Quando lá em Efésios, na igreja de Éfeso, quando os irmãos, no capítulo 20 de Atos, começam a tentar dissuadi-lo a ir para Roma, né? Ele ia para Roma, ele falava, ele sabia o que aconteceria lá. Os irmãos, a igreja se reúne e começa a tentar dissuadi-lo. E ele chega para os irmãos, ele usa essa expressão, irmãos, vocês estão me entristecendo. Estão me deixando triste. Por quê? Eu estou pronto até mesmo a dar a minha vida pelo meu Senhor. Não havia dúvida no coração de Paulo. Quem era o Senhor, quem era o dono, a vida dele não era mais dele. Ele vivia agora por aquele que o amou e se entregou de verdade por ele. Portanto, irmãos, a adoração é impossível para qualquer um que não tenha feito uma entrega incondicional da sua vida ao Senhor. Incondicional. Entrega. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Adoração total, plena. Podemos lembrar alguns fatos na palavra de Deus. Podemos lembrar Abraão, né? Quando Isaac, Deus pede a Abraão que entregue seu filho em sacrifício. O filho da promessa, da sua velhice. Irmãos, lá no livro de Gênesis a gente não está escrito, mas depois nós chegamos em Hebreus, nós vamos entender o que Abraão tinha no coração. Ele sabia que se ele tivesse que matar o filho de Deus, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Porque Deus tinha feito uma promessa, e aquela promessa se cumpriria de qualquer maneira. Não havia dúvida no coração dele. Portanto, a vida dele, a família dele, tudo que era dele pertencia a Deus. E não havia dúvida no seu coração. Ana, uma mulher estéril, que vivia diante do Senhor, chorando diante do Senhor para ter um filho. Naquele tempo era difícil uma mulher que não tivesse filho, que não engravidasse. E Ana então clamou a Deus, né? Foi até confundida por ali, como se ela estivesse embriagada. Mas Deus visitou aquela irmã, visitou aquela mulher, e ela prometeu a Deus que se Deus lhe desse um filho, ela o entregaria ao Senhor. Lembram disso? Agora, as mulheres podem pensar até mais, o homem também, mas as mulheres pensam. Quando o menino desmamou, o texto fala lá, o que Ana fez? Levou a criança para o templo. Irmãos, pensa nas duas partes, tanto em Ana, como também em Samuel. Grudado com a mãe, talvez teve que arrancá-lo dos braços da mãe dele. Mas, na verdade, Ana havia feito uma promessa para Deus, e ela cumpriu aquela promessa para Deus, porque Deus era dono de todas as coisas. Ela tinha consciência daquilo ali. Aquele Deus que prometeu e cumpriu aquele tal bênção na vida dela, depois disso aí, lhe concedeu outros filhos, e transformou aquele filho dela, Samuel, no grande Samuel que nós encontramos na palavra, aquele homem que ungiu Davi, rei de Israel. Olha que coisa extraordinária. Portanto, irmãos, pensar em adoração sem entrega, quando as pessoas realmente vivenciam aquele momento emocional e fazem coisas que não fariam em outro lugar, sem que sua vida seja totalmente do Senhor, é uma falsa adoração, não é verdadeira. E sabe, amados, não há falsos adoradores no céu. Não haverá falsos adoradores no céu. E por isso, então, é importante o assunto, muito importante mesmo, né? Adoração sem entrega é hipocrisia. Não é realidade, não é verdade. É uma falsidade enorme. E muitas pessoas têm sido levadas, irmãos, a essa hipocrisia, a essa mentira, essa falsidade.
né? E tem se levar e rodando. Olha só, irmãos, que perigo que estão correndo. Precisam de verdade, conhecerem a verdade. Sabe, o cristianismo, irmãos, a Bíblia nos ensina, no Novo Testamento, que o crente, o cristão, sabiam de uma coisa importante que eu sempre menciono, que na Bíblia aparece, se eu não me engano, 60 e poucas vezes, não, 60 não menos, parece que é 32 vezes, parece, a palavra crente. Sabiam disso aí, não? Mas aparece 265 vezes a palavra discípulo. E não aparece nenhuma vez a palavra evangélico. Nenhuma vez. Agora, se não aparece nenhuma vez, por que então o assunto agora, as pessoas se autodenominam evangélicos? Por que, se não tem na Bíblia? Porque se no passado as pessoas eram chamadas de discípulos, as pessoas eram chamadas de crentes, depois então passaram a ser chamados de cristãos, mas nunca foram chamados de evangelistas. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo sabe o que ele está fazendo. E quando ele usou essa primeira vez essa expressão, ele enfiou todo mundo no mesmo saco. Os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Tudo que você vê por aí, todo quanto é heresia que você vê por aí, as pessoas se denominam como... Por favor, irmãos, de coração estou dizendo para os irmãos, não falem mais que vocês são evangélicos, não. Digam que vocês são discípulos de Jesus, crentes. Digam que vocês são cristãos, mas não use essa expressão. Não vem de Deus, não vem do céu. Foi alguma coisa para amenizar, para dar aquela maquiada aí. Eu lembro de um irmão que era muito querido, de verdade, há mais de 30 anos atrás. E um dia nós conversando, começou esse papo, começou a ficar cada vez mais forte, né? Era barzinho de Jesus daqui. Alguém lembra disso aí ou não? Lembra disso aí ou não? Era essa papo aí, daí ele falou assim, olha, eu não falo mais, sou crente não. Pô, foi um balde de água fria, porque eu falo agora, eu me apresento como evangélico. Porque essa palavra, pelo menos, não causa impacto. Falei, irmão, é o contrário. É para impactar. Então, amados, no céu não vai entrar falsos adoradores. E adorador sem entrega completa, incondicional a Deus, não é possível. Não é possível. Agora, a palavra de Deus nos ensina, amados, que o crente, ele é o sal da terra e a luz do mundo. Não é isso que a Bíblia fala? O sal da terra e a luz do mundo. Continua falando também que o crente é o bom perfume de Cristo, é o embaixador de Cristo, é a carta escrita e lida, o bom fermento, é um agente de transformação. O crente é um agente de transformação. O cristão faz do seu trabalho, da sua vida, dos seus afazeres, uma celebração litúrgica diante de Deus. É isso, amados, que nós precisamos entender, sabe? Que nós podemos fazer assim, podemos ser dessa forma. A nossa vida, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, a maneira que nós vivemos, a maneira que nós agimos, andamos, ser um culto diante de Deus. Um culto de adoração diante de Deus, de verdade. Seja qual for a profissão que você tiver, né? Seja qual for, Ele faz então, naquela profissão, Ele dá um toque de servo toda a sua vida. É um ato de adoração. Lá em 1 Coríntios 10, 31, fala que, seja o que for que nós formos fazer, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Seja o que for. Tudo deve ser feito para glorificar, para adorar o nosso Deus. Tudo deve ser feito dessa forma. Então eu quero mencionar uma coisa importante também que eu acho, que o cristianismo não é religião. Porque religião, quem fundou foi Caim. E o cristianismo não é religião. Mas é, pastor? Um estilo de vida. Não é isso? É um estilo de vida. É a maneira de viver. É a maneira com que você pensa. A maneira com que você age. A maneira com que você anda. Qual o seu porte diante das pessoas. A Bíblia fala que nós somos luz do mundo. O sal da terra. Nós somos uma carta escrita e lida pelas pessoas. O mundo está olhando para nós. As pessoas, irmãos,
realmente estão olhando de verdade, eles esperam alguma coisa de nós, eles estão em trevas, eles esperam alguma coisa de nós, por mais que enqualham o crente, aquele que são discípulos de Jesus, por mais que eles falem, eles sempre estão esperando alguma coisa de nós, sempre estão esperando. Sempre estão esperando. Sabe como que a gente pode perceber isso aí? No seu trabalho já aconteceu isso aí. Mas já aconteceu com várias pessoas que eu já ouvi. Quando a pessoa tem um problema sério, passa a vida inteira tirando sarro de você, fazendo gozação, piada. Mas quando a coisa aperta do lado dele, para onde que ele corre? Corre para você. Sabe por quê? Porque a sua luz está brilhando. Ele sabe que ali existe alguém que pode fazer alguma coisa por ele. Alguém que pode chegar diante de Deus e interceder por ele. E, portanto, amados, o cristianismo não é uma religião, nunca vai ser uma religião de maneira nenhuma. Né? O cristianismo é um estilo de vida e, portanto, nós podemos pensar nisso aí com bastante clareza. Tudo que nós fazemos, irmãos, tudo que nós fazemos, não há exceção. Toda a nossa vida, toda a sua vida, toda a vida que nós vamos viver até o dia que Cristo voltar, ou até o dia que Cristo nos levar para estar com Ele, não importa se é pelo arrebatamento ou pela morte, não importa, mas até lá, a minha vida, o meu viver de verdade tem que ser um culto a Deus. Deve ser realmente uma maneira de eu expressar toda a minha adoração a Deus. E portanto, queridos, o verdadeiro adorador, ele faz da sua vida um culto a Deus. Sabe, irmãos, eu lembro aqui algumas coisas que realmente me traz bastante alegria. Eu lembro o testemunho de um pastor, irmão, e ele dizendo da sua conversão. E a sua conversão aconteceu, sabe por quê? Como? Na faculdade. Vocês conhecem a faculdade? Quem fez faculdade sabe melhor que eu que não fiz, né? O ambiente lá não é fácil, é fácil? Quem já fez? O ambiente lá não é fácil. O ambiente lá é promíscuo mesmo. Não é verdade? E aí então, o rapaz dizendo, esse pastor, que lá, enquanto as pessoas, os amigos, os colegas de sala dele, planejavam as orgias, os relaxos, as bagunças, os bares, bebedeiros, todas aquelas coisas, enquanto isso ele ficava estudando. Ele estava lá estudando. As notas dele eram a melhor da classe. Em tudo, né? Ele era considerado pelos professores, tá? E, de um dado momento da vida dele, a atitude daquele rapaz começou a incomodar ele. Começou a deixar ele irritado aquilo ali. Até que ele foi naquele rapaz e chamou a atenção dele. E perguntou para ele, você parece crente? Ele falou assim, mas eu sou crente. Eu sou crente. Mas começou a questioná-lo. Ele falou assim, não, eu não preciso disso. Eu já sou plenamente realizado. Sou plenamente feliz. Eu não preciso. E aí, irmãos, o que aconteceu? Aos pouquinhos, aquele rapaz começou a se achegar naquele rapaz lá. E aí, então, ele teve a oportunidade, nesse tempo aí de relacionamento, levar aquele rapaz a Cristo. Ele se converteu. E era o testemunho dele, como pastor, servindo a Deus no ministério. Foi convertido dessa forma. Sabe por quê? Porque aquele rapaz lá fazia da vida dele ali na faculdade um culto a Deus. Estava servindo a Deus, adorando a Deus com a sua vida limpa, com a sua vida pura, sua vida não misturada. Ele levou aquele rapaz a Cristo. É isso, luz do mundo e sal da terra. É isso que a Bíblia nos ensina. Meus irmãos, o tempo corre, né? E alguém definiu que o louvor e a adoração como sendo um funil. Onde a parte maior do funil é o louvor. A parte maior do funil é o louvor. Já a adoração é a parte estreita. Quem fez essa definição, ele queria ilustrar, falar a respeito da intimidade. O louvor é aquele momento que nós temos aqui, né? Aquela faz parte da adoração, mas é aquele momento extraordinário que as pessoas realmente se envolvem com Deus, mas, sabe, o importante na adoração é a intimidade. É lá a intimidade que Deus deseja estar com você, Ele deseja isso aí.
Sabe por quê? Porque Ele quer se revelar a você, Ele quer se revelar a nós, Ele quer falar conosco, quer mostrar de verdade quem Ele é, quer mostrar a sua glória para a gente. A intimidade, Deus deseja intimidade de verdade, né? Ele deseja adoração, irmãos, é um encontro pessoal com Deus. Na adoração, dá-se um encontro, desfrutar a presença de Deus, sabe, aquele momento que você está junto com Deus, só você e Ele, e você pode derramar o seu coração diante de Deus. Sabe, amados, nós conversamos aqui, né, juntos aqui, batemos papo, conversamos, e às vezes nós temos um amigo que é mais chegado, e a gente às vezes fala alguma coisa, a gente às vezes desabafa alguma coisa. Na verdade, irmãos, esse melhor amigo que nós temos é algo que realmente apenas tipifica o maior de todos os amigos que nós podemos ter, onde nós podemos de verdade abrir completamente o nosso coração e falar de verdade com Ele, como se nós estivéssemos falando com o nosso amigo mesmo, porque enquanto nós estamos falando com Ele, Ele está trazendo a contrapartida, realmente se revelando a nós, mostrando a direção, dando de verdade a orientação para a nossa vida. Sabe, irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina é que a adoração é um culto racional a Deus. É culto a Deus racionalmente. Estarmos diante de Deus, ali, podemos declarar declarações de quem é Deus. Salmo 18 mostra isso aí, né? Nos versículos 11 ao versículo 21, se nós tivéssemos tempo para ler. E lá então, o salmista, primeiro ele começa a falar a respeito de Deus, né? Começa a falar daquilo que ele pensa a respeito de Deus, e como Deus é maravilhoso, como Deus é extraordinário. E depois ele começa a falar que Ele me livrou dos inimigos, que Ele realmente me colocou num lugar seguro. Ele começa a fazer declarações para Deus, e Deus espera que nós declaremos para Ele quem Ele é para nós. Como nós nos sentimos na presença dEle, quem é Deus para você? É lá na intimidade, Deus deseja de verdade se revelar a nós, e que nós realmente abrimos nosso coração diante dEle, intimamente, junto com Ele. Sabe, amados, como filhos de Deus, precisamos chegar de verdade na presença dEle. Essa experiência de adoração muda, transforma completamente a nossa vida. Sabe, lá em Eclesiastes, não, em Cantares, no capítulo 2, nós encontramos aquele diálogo, né, da esposa com o seu amado. E aí então, irmão, tem alguma coisa que me chama muita atenção, sabe? Ali naquele diálogo, capítulo 2, especialmente. O livro todo. Mas no passado, quando havia as guerras, que aconteciam as guerras, então, quando aquele exército vencedor, a primeira coisa que ele fazia, quando ele tomava conta daquela região, daquele território, a primeira coisa que ele fazia era fincar a bandeira da sua nação, a bandeira do seu exército, porque aquela bandeira mostrava definitivamente quem era o dono daí para frente daquele lugar. Era isso que acontecia. O exército tomava conta, então ele ganhava aquela guerra, pima, põe a bandeira lá. Daqui para frente, quem manda aqui somos nós. E aquela noiva, aquela esposa, ela diz assim: o meu amado é meu, e eu sou dele. E ele fincou uma bandeira no meu coração, na minha vida. E a sua bandeira é o amor. Sabe o que ela está dizendo? Eu sou dele. E por causa disso, ele é meu. A sua bandeira sobre a minha vida estabelece a propriedade do Deus Todo-Poderoso, do Senhor, Criador do céu e da terra, que Ele é o dono da minha vida, da sua vida. Sabe, irmãos, eu lembro, Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E ali nós encontramos um ensino extraordinário de Deus, que nós podemos aplicar em muitas coisas, certamente já aplicamos em outras coisas, podemos falar exatamente desse mesmo assunto aqui. Porque lá nós encontramos 10 virgens, e essas 10 virgens estavam numa situação semelhante, pareciam todas iguais. A diferença delas era que 5 delas levou a sua lâmpada apenas, e 5 delas levou a lâmpada e levou uma vasilha com azeite, com a sobra de azeite,
com um estoque de azeite. E o azeite na palavra de Deus, no Velho e no Novo Testamento, significa, sempre mostra o Espírito Santo. E aquelas 10, 5 foram com as lâmpadas sem azeite. E 5 foram com a lâmpada e a reserva de azeite. E aí então, o que acontece no momento que ouviu-se o grito do noivo? Eis que o noivo vem. Elas estavam adormecidas, levantam, acordam. E aquelas que estavam sem o azeite, pedem para as outras que tinham reserva, dá-nos do seu azeite. Porque nossas lâmpadas estão se apagando. Ela falou assim, não. Se nós dermos para vocês, ficaremos todos nós sem. Vai comprar de quem tem. Enquanto elas foram comprar, o noivo chegou. E as virgens, 5 virgens, entraram com o noivo para as bodas, a Bíblia fala. E as outras, quando chegaram, tentaram entrar, mas não vos conheço, o texto diz. Que o noivo falou assim, não conheço vocês. Sabe o que acontece? Que nos mostra aqui, amados, uma coisa extremamente importante. O que é importante que eu quero mostrar para os irmãos aqui é que aquelas 5 virgens que não tinham o seu azeite, a reserva, aqueles últimos versículos desnudam o coração delas. O que elas estavam preocupadas naquele momento era entrarem para as bodas, apenas entrarem para as bodas. Eles não estavam preocupados com o noivo, não estavam preocupados com nada, a não ser não ficar de fora. A única preocupação delas era não ficar de fora. A única preocupação delas era a salvação. O importante é ser salvo. Mas sabe o que aconteceu? O noivo chegou. E elas não estavam preparadas para entrar para as bodas. E sabe na matemática de Jesus? Jesus disse essa parábola. Metade da igreja vai ficar de fora. Igreja nominal, quero dizer, né? Vai ficar de fora. Portanto, irmãos, só vai entrar nas bodas com o noivo, só vai entrar na intimidade com o noivo os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram Deus de maneira errada, como Caim. Aqueles que adoram Deus enganado de verdade, hipocritamente, falsamente, vai ficar de fora. E não é brincadeira o que eu estou dizendo, amados. Porque certamente, para mim falar isso para os irmãos, eu tive que calçar a cara aqui, ter que criar coragem para dizer para os irmãos. Porque nós estamos vivendo num momento humanístico de verdade, que a igreja perdeu o seu rumo, e de verdade, amados, nós temos ouvido um evangelho fofinho por aí, e que as pessoas estão andando, irmãos, e não sabem por onde estão andando, não conhecem o caminho, estão nas trevas ainda. Portanto, sem entrega incondicional a Deus, sem vivenciar esse cristianismo cada dia, fazer da sua vida um culto a Deus, sem ser íntimo com Deus, se derramar diante de Deus, ouvir a voz de Deus, irmãos, é impossível desfrutar da presença de Deus na eternidade. Por isso, Deus está falando conosco. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Pergunta que eu faço aqui: você tem certeza de que sua adoração tem chegado na presença de Deus? Sabe, amados, olha para o seu coração nesse momento e considera: a minha vida é totalmente dele. A bandeira dele está sobre a minha vida, indicando que ele é o meu Senhor, ele é o meu dono, e que nada nesse mundo é mais importante do que ele na minha vida. Será que você pode pensar em quantas vezes você já entrou na presença de Deus e derramou seu coração e ouviu claramente, sabe, a voz de Deus falando? Você na sua intimidade com Deus, você encostando sua cabeça no peito de Jesus como João, sabendo que ali o único que verdadeiramente pode te ouvir e atender aquilo que você está pedindo, é transformar a sua vida, mudar o seu coração, abrir portas, é Ele. Queridos, sem a verdadeira adoração, não há salvação.
Porque a salvação se caracteriza pelos verdadeiros adoradores. Uma entrega completa a Deus. Você acha que alguém que nunca se entregou de verdade a Deus, completamente, vai poder desfrutar da sua presença no céu? Não, né? É como aquela conversa do pastor dizendo: se você vai casar, sua filha vai casar com um rapaz, e ela percebe, você também percebe que aquele rapaz, ou melhor, ao contrário, vou inverter aqui. Se o seu filho vai casar com uma moça, e você percebe que aquela moça, se casarem, ela não vai acompanhá-lo por onde ele for. Porque ela já tem definido o que ela quer da vida dela. E o mais importante é o que ela quer. E ela já, no namoro, já tem mostrado o que ela quer de verdade. E que aquele rapaz, se casar com ela, vai ter dificuldade, vai ter problemas de verdade. Se você é pai e tem um filho nessa situação, o que você faz? Você vai aconselhar seu filho? Você vai aconselhar ele a fazer o quê? Como, pastor? Não casa. Agora, se eu, humano, penso como ele, e aconselharia isso aí também, não casa. Que você vai ter problema se eu, humano, estou preocupado com meu filho para que ele não case. Imagine Jesus vai casar com uma noiva que não está preocupada de verdade com ele, que vive de verdade sem se preocupar com o noivo. Porque ali o que o Espírito Santo está fazendo naquela parábola, irmãos, é transformando o coração da igreja no coração de noiva. Onde o único desejo daquela noiva é o noivo. A única preocupação daquela noiva é o casamento. A única preocupação daquela noiva é estar com o noivo, viver com o noivo, andar com o noivo, ir por onde o noivo for. 5 estavam desse jeito. Mas 5 não. Se eu aconselharia, você também aconselharia seu filho também. Olha, não faça isso. Por que Jesus se casaria com uma noiva que está preocupada apenas com o seu benefício do relacionamento com ele? Os verdadeiros adoradores, irmãos, são os únicos que vão estar com Jesus na eternidade. Sem que haja no seu coração uma entrega completa. Se a sua vida, seu estilo de vida, de verdade não for um culto a Deus, todas as atitudes, e Deus não for íntimo no seu coração, você desfrutar dessa intimidade com Ele, certamente você não é ainda um verdadeiro adorador, mas há tempo ainda para que Deus transforme o seu coração num coração de noiva. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra bendita, pelo Teu amor maravilhoso, Senhor. Porque através da Tua palavra, o Senhor tem se revelado a nós, mostrando, Senhor Deus, a verdade, mostrando a direção. Portanto, Deus bendito, aquilo que o Senhor tem falado conosco, não seja palavra, Senhor Deus, que não vá direto ao coração de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Porque nós desejamos, e certamente o Senhor também, por isso o Senhor tem trazido, que aqui só haja entre nós verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Verdadeiros crentes, discípulos de Jesus, salvos. E também, Senhor Deus, que haja entre nós pessoas que sejam impactadas com essa palavra, da importância do Senhor, do desejo que o Senhor tem de realmente ser adorado, estar junto, ter comunhão com nós. Oh Deus, que possa impactar a vida dessa pessoa também, que ainda não conheceu Jesus ainda, e ver a seriedade com que o Senhor lida com as coisas, e como o Senhor é bom, como o Senhor é amoroso, como o Senhor tem preparado tudo para que nós pudéssemos estar com o Senhor para sempre. Fale em cada coração, Senhor Deus. Nos ajude, Pai querido. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.